A paz, passando para deixar claro, como todos os dias, uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Essa palavra que tem força, essa palavra que tem poder, essa palavra que não volta vazia, não volta vazia. Abra o seu coração, sua mente, seus olhos espirituais, para que você enxergue, para que você sinta o poder dessa palavra e que ela possa lhe transformar e transformar o ambiente em sua volta. Eu vou trazer o que está hoje em Isaías 38, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Essas curas maravilhosas que Deus fazia há milhares de anos atrás e que ele continua fazendo. Deus continua curando. Curou muitas pessoas que eu conheço, curou muitas pessoas de dentro da minha casa e da minha família. Já contei para vocês aqui que a minha filha foi curada de um câncer na perna, de um osteosarcoma, e a minha sobrinha de um sarcoma. Ambas, para os olhos dos médicos, dos homens, estavam condenadas a amputações, condenadas, mesmo amputando membros, não iriam viver muito tempo, mas Deus chegou e mudou o quadro. E eu sempre acreditava e dizia: acreditem, e elas acreditavam e elas oravam. E por mais que as pessoas próximas chegassem, chorassem e dissessem: ai, vai morrer, elas não. Eu já estou curada em nome de Jesus. E ele continua a fazer. Agora basta que você acredite. E também, depois dessa cura maravilhosa, como aconteceu aqui com Ezequias, que era um profeta, depois se tornou rei. O que foi que ele fez depois dessa cura maravilhosa? Isso influencia muito também em nossas vidas, porque depois que nós passamos por um milagre tão maravilhoso, tão grandioso, nós temos que nos tornar missionários, levar aquela palavra para outras pessoas que necessitam, glorificar o nome do Senhor. Não é deixar de viver, não é se tornar, não, eu sou santo, eu não posso. Não, não é assim. Mas colocar Deus em primeiro lugar, dar a primazia a Ele, falar: Ele fez em minha vida, eu sou um milagre. Eu sou a prova que Deus faz. Olha o que diz aqui, nesse capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Era uma intimidade que Deus tinha com aquele homem. E ele avisou, mandou o profeta Isaías ir lá e dizer: arruma, organiza tudo. Porque não viverás. Já pensou? E Ezequias sabe o que fez? Quando Isaías saiu de lá, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Virou o rosto para a parede. Quando nós viramos o rosto para a parede, quer dizer, a gente tira os olhos de tudo que é desse mundo, vira as costas para tudo que é desse mundo, para tudo que ele tinha, as riquezas, aquilo tudo ele esqueceu ali. Voltou o rosto para a parede, só Deus naquele momento. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que lembre-se que eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Chorou ali que os olhos ficaram inchados, chorou que soluçou, chorou que já não tinha mais nem lágrimas, só gemia ali pedindo a Deus misericórdia. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Foi para Isaías. Isaías não levou lá. Porque Deus usou o profeta para ir dizer. E muitas vezes acontece. De quem recebe, de quem leva. Deus muda.
Deus muda, mas Deus poderia ir lá em Ezequias e dizer, não, eu vou. Mas ele tinha que honrar o seu profeta que levou aquela palavra para arrumar a casa que ele iria morrer. E Deus veio a Isaías dizendo, vai, e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas e acrescentei, pois aos teus dias 15 anos livrar-te-ei das mãos do rei da Síria e a ti também essa cidade e defenderei essa cidade. Deus deu mais 15 anos, deu proteção, livramento, prometeu ali para ele. E Ezequias, né, Isaías, quando recebeu a palavra do Senhor, ele não questionou isso, mas Senhor, tu mandou nesse instante eu dizer o homem que ele ia morrer, agora eu vou voltar lá. Não, Senhor, tu mandou, eu vou. Porque Deus nos honra. Tem muitas pessoas que, quando Deus usa um profeta e diz, olhe, mas é porque Deus às vezes dá um tempo àquela pessoa para ela se organizar. Mas se aquela palavra não vai cair por terra. Dá-se um tempo. Uma batalha foi vencida, mas a guerra continua. É dessa forma, meu irmão. E Deus deu esses anos de vida, deu livramento e ainda disse, certear isso da parte do Senhor, como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra. E falou, eis que farei retroceder 10 graus, a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol 10 graus, que já havia declinado. Já pensou? Ele pediu uma prova ali, o Senhor. Pediu um sinal. Senhor, se isso é verdade, que é da tua parte, que Isaías veio aqui e disse que vai, me dê um sinal. E ele sabia, Ezequias sabia, porque ele era um profeta, e sabia também que Isaías era um profeta. Mas ele pediu um sinal como a gente pede, faz prova de Deus, não é assim? E Deus deu esse sinal para ele. O relógio voltou. Porque Deus muda os tempos, Deus para até o tempo para abençoar um justo e mostrar que ele faz, que ele é o Deus do impossível. Mas, conselho que eu te dou hoje, vira o teu rosto para a parede, vira as costas para o mundo e pede a Deus que assim ele fará, porque ele escuta a oração de um justo, o choro de um justo, e ele acrescenta dias, e ele manda que a morte se afaste, ele acrescenta anos, ele dá saúde. Porém, você tem que ter intimidade. Tudo que você for fazer, você conversar com Deus. Se entregar naquele momento ali em oração. E saber que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele faz chover, Ele faz parar de chover, Ele faz viver, Ele leva para a cova, Ele faz muitas coisas para salvar um justo. E para que todos vissem, todos veem, todos possam ver aquilo que acontece, o que aconteceu com Ezequias, o rei Ezequias. E sabe o que foi que ele fez? Porque começou aquele comentário, todo mundo falando, e ele não foi glorificar e dizer que o Senhor fez. Quando ele recebeu a visita de outros reinos, ele foi mostrar as suas riquezas, quanto de ouro ele tinha. Retirar ouro do templo, presentear aquelas pessoas, ele esqueceu. E o que aconteceu? Deus se irou. É assim, às vezes a gente recebe uma grande bênção, um grande milagre e esquece quem foi que fez. E Deus é justiça, Ele faz a ferida, Ele sara, Ele dá livramento e muitas vezes nos coloca ali num lugar aprisionado para que nós possamos aprender com aquilo, nos prepararmos para a sua bênção. Ele dá e Ele tira, Ele levanta, Ele abate.
Ele é Deus. Ele é Deus, o nome dele tem que ser glorificado. Toda honra e toda glória tem que ser dada para ele. Principalmente quando ele faz um grande milagre. Muitos perdem suas bênçãos. Os 15 anos que ele passou não foi essas maravilhas porque ele não respeitou. Ele não deu a glória para quem merecia. Fique atento. Fique atento àquele de repente de Deus que ele chega e faz um milagre em tua vida. E dá a primazia, dá a glória para ele. Não tenha vergonha, chegue e conta. Deus fez, Deus faz. Sabe? Com aquele prazer, com aquela alegria, para que as outras pessoas sintam no seu falar a graça de Deus e possam dizer também, não, ele vai fazer em minha vida. Se tem uma coisa que eu não tenho vergonha é de dizer onde quer que eu chegue, o que Deus fez na minha vida, o que eu passei na minha vida. As pessoas olham para mim e dizem, Cecília, você passou tudo isso. Não tem quem diga, criatura, que tu já passou tudo isso na sua vida. E ainda é com esse sorriso no rosto, porque hoje, quando eu solto esse sorriso, eu sei, eu falo com segurança, que tem um Deus que cuida de mim. Eu não tenho medo de dizer um não quando ele manda eu dizer um não. Pode ser uma porta para eu ganhar milhares de reais. Eu não tenho medo de dizer não a uma pessoa que eu goste, que eu conheça, que eu faça planos, e ele diz, não é para você. E eu ter que sair, não olhar para trás. Por quê? Porque hoje eu confio que ele tem algo melhor para mim. Se fosse alguns anos atrás, eu ficaria ali sofrendo, apanhando, confiando em mim que eu iria mudar aquela situação. Hoje não. Porque eu sei que ele faz. Porque ele fez na minha vida. Porque ele fez na vida dos meus. E ele continua fazendo. E eu sei que ele fará grandes coisas. Eu estou esperando um grande mover de Deus em minha vida. E eu virei aqui ainda contar esse grande milagre que Deus vai fazer. Porque eu sinto que já está sendo preparado. Confie, meu irmão, quando Deus vai fazer, as coisas se levantam, as pessoas se levantam, mas você sente aquele cheiro de milagre, assim como sente o cheiro da chuva quando vem na terra seca, aquele cheiro. É assim, é assim. Ame ao Senhor, coloque Ele em primeiro lugar, que o melhor Ele fará, vai acontecer grandes coisas em sua vida, creia somente.